Evangelho, quinta-feira da primeira semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de me curar. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da primeira semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, prosseguimos com a última parte do primeiro capítulo do Evangelho de São Marcos. Após o Senhor realizar a cura da sogra de Pedro, que ouvimos ontem, o Senhor percorre a região de Cafarnaum e realiza diversas curas. Nós ouvimos, ainda na conclusão do dia de ontem, que ao entardecer, quando o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e endemoniados, e a cidade inteira aglomerou-se às portas da casa de São Pedro. E fizemos aquela analogia tão bonita e significativa, a identidade da nossa casa. Nós convidamos Jesus a entrar na nossa casa e a viver conosco, abrimos as portas da nossa casa para Ele. E olhando para o testemunho dos discípulos, vimos que a casa ela se abre para receber Jesus e esse acolhimento do Senhor vem acompanhado com um ato de caridade. Os discípulos imediatamente apontam aonde existe o sofrimento, aonde está paralisada a experiência da caridade entre nós, a imagem da febre que paralisa a sogra de Pedro. Como receber Jesus na minha casa sem apresentar para Ele as paralisias da caridade entre nós? Geralmente, quando abrimos a casa para uma pessoa, queremos mostrar para ela a máxima beleza da nossa casa, né? Até fazemos um pouco finta para esconder aquilo que a gente não gosta muito da casa. Se tem uma parte meio bagunçada, a gente fecha aquela porta do quarto, então pula na frente da porta do quarto e diz assim: olha, não repara não, hein? Está aí dentro uma grande bagunça. E depois a gente abre a porta todo acanhado, tenta não acender a luz, ou então aponta na direção onde as coisas estão mais arrumadas, ou daquilo que a gente quer ver, o que é que o outro veja. É muito natural que a gente tente apresentar o que tem de melhor. Mas nós estamos recebendo aquele que é o Senhor onipotente, aquele que tem o poder de transformar e fazer nova todas as coisas. Se é por amor que vamos a Cristo, é por amor a Ele que entregamos tudo o que é nosso. E ao abrir as portas da nossa casa para o Senhor, é claro que somos levados a mostrar para Ele aquilo que há de mais belo na nossa casa. Então, abramos as portas da nossa casa, mostrando para Jesus como a virtude da paciência impera entre nós, como a compreensão, a gentileza, a cordialidade, como a fé, a esperança estão presentes entre nós, mas não deixemos de apresentar para o Senhor, como nos testemunham os discípulos, ao abrir as portas da nossa casa para Jesus entrar, de mostrar para Ele, de ter coragem, isso você precisa pedir em oração, ajuda-me, porque o Senhor todas as coisas conhece, Ele tudo conhece, mas é importante que eu e você tenhamos a iniciativa de apresentar a Ele, que nós possamos cumprir esse ato de amor, esse ato de compromisso, esse ato de aliança com o Senhor. Eles imediatamente apontam para Ele, aonde entre nós a caridade está paralisada. Chama o Senhor para ver a sua casa, mas imediatamente aponta: Senhor, aqui, nessa realidade,
Entre nós, a paralisia da febre chegou e a caridade não é mais vivida, ela está paralisada. Nesse relacionamento, nesse modo de nos tratarmos, nessa página do nosso passado, ali, Senhor, entrou a febre. Ali ficou paralisada a nossa vida. Ali a caridade não acontece, não flui mais, não se faz mais sentir. Adoeceu. E o Senhor imediatamente, nós nos preocupamos, né? A visita quando chega, a gente preocupa se vai... Às vezes é inevitável que a visita veja que a casa está desarrumada. E o que a gente faz? A gente olha bem os olhos da visita para ver se a visita vai reparar ou não vai reparar, né? Se ela vai fazer uma careta, se ela não vai fazer uma careta, se ela vai olhar com um certo descontentamento, ou então vai dizer com aquele sorriso meio amarelo, não tem problema, está tudo bem, eu entendo, mas com um certo desprezo. A gente tem tantas preocupações sobre a reação do outro. E hoje no Evangelho, a gente recolhe a reação de Jesus. No momento em que os discípulos mostram para ele aonde existe a paralisia, aonde existe o sofrimento que não está bem dentro daquela casa, dentro daquela família que o Senhor escolheu como lugar de onde ele iria curar e testemunhar a vida e o Evangelho para todo mundo. Ele então imediatamente olha na mesma direção que apontam os apóstolos, nesse caso o adoecimento da sogra de Pedro, e estende a mão e a toca, toma parte naquele sofrimento. Jesus acolhe com um coração de compaixão, é o testemunho da mão estendida que toca, que hoje acontece de novo em relação ao leproso que se aproxima diante dele e se lança ajoelhado aos seus pés. A imagem é belíssima, já ouvimos essa imagem em Mateus e Lucas em outros momentos ao longo dessas nossas meditações. Hoje estamos voltando a ela, mas na narrativa de Marcos. Ontem não houve nem diálogo na narrativa da cura da sogra de Pedro. Na mesma hora que eles mostram, o Senhor estende a mão sobre ela e a febre vai embora, ou seja, e desaparece. Jesus revitaliza o vigor para a caridade. O serviço está diretamente associado, a imagem do serviço está diretamente associada ao exercício da caridade. E ela se coloca imediatamente a servir. Jesus olha, e se nós temos essa preocupação de olhar para os olhos da visita para ver o que ela vai sentir diante daquilo que vamos mostrar de não belo dentro da nossa casa, meu irmão e minha irmã, está aí o testemunho. O Senhor olha com compaixão e Ele imediatamente estende a mão para extinguir a paralisia que impede a caridade de fluir entre vocês. O Senhor quer, deseja e se move em favor da retomada da caridade como vínculo de amor dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Então pode mostrar para Ele, não tenha medo de mostrar para Jesus aonde, dentro da casa de vocês, em quais relações ou circunstâncias a caridade está paralisada, para que o Senhor estenda a sua mão e possa curar essa febre e fazer voltar outra vez o vigor necessário para o serviço do amor. E olha que interessante, ontem pontuávamos sobre isso. A gente pode imaginar que ela levantou para cuidar de Jesus e dos discípulos, né? Bom, já não era pouca gente, né? Convenhamos. Mas ali, naquele momento, segundo a narrativa de Marcos, ainda estamos só com 4 discípulos. Menos mal, é 1/3 de toda aquela rapaziada, né? Afinal, 12. Mas 4 mais 1, 5. A família. Só que o que o texto diz aqui não é só isso. Olha que maravilha, meus irmãos. Porque a cura que o Senhor realizou da febre, que colocou aquela mulher outra vez em serviço, ela serve não apenas a Jesus. Diz o texto, ela colocou-se a servi-los. E Jesus chegou com os seus discípulos e logo após chegou para buscar Jesus uma
legião. A cidade inteira, uma multidão se aglomerava na porta. Quantos daqueles que vinham não precisavam de um copo d'água, não precisavam de um apoio, não precisavam talvez de uma muda de roupa, talvez de um pedaço de pano para fazer uma faixa, para cuidar de uma ferida, não precisava lavar um rosto, não precisava comer alguma coisa? E ela estava ali para servir. Como? Servir e amar Jesus sem amar aqueles que Jesus ama. Olha aí, olha aí. Aqueles são todos desconhecidos. O Senhor nos cura para a caridade e com Cristo a nossa caridade ela se alarga. Como ela poderia demonstrar que ama e demonstrar gratidão por Jesus, cuidando só dele, dizendo de toda essa gente que está vindo aqui para te procurar, eu não quero nem saber deles, e por favor não faça tumulto para não sujar o tapete da minha casa. Imagina. Absolutamente não. E também cuidar daquela multidão que chega não era um constrangimento. Imagine, meus irmãos, ela por primeiro estava ali para testemunhar. Quantos talvez cansados e vendo aquela grande multidão não perdiam um pouco da coragem, do entusiasmo de poder chegar até Jesus, mesmo tendo muita necessidade. E os primeiros que chegaram ali tiveram a chance de ouvir: olha, eu estava doente e ele encostou a mão em mim e a minha febre passou. Bendito seja Deus por esse homem santo que está na minha casa. Vem, 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 vem você também. Vem, aproxima dele. Pede para ele tocar em você, eu tenho certeza que ele também vai te curar. E ela ainda tinha o privilégio de falar, né? Foi o meu genro que pediu. E ainda levantava a moral do genro, né? E se a gente pega essa famosa piada de que genro e sogra têm sempre entre eles uma antipatia, o que não é por nada verdade, mas ainda dá esse testemunho. Alguém da minha casa pediu por mim. Alguém de minha casa me apresentou para ele. Alguém de minha casa trouxe ele até aqui e abriu as portas. E ao abrir as portas, fez ele vir até mim. Que testemunho maravilhoso, o testemunho de ter sido curada, mas também o testemunho de ter sido lembrada e amada por alguém de sua família. Então veja, meus irmãos, como é que, mais do que simplesmente ser curadas por Jesus objetivamente sobre a perna atrofiada, sobre os olhos fechados, sobre os ouvidos e a boca paralisados, ou sobre todo o corpo afetado e sofrendo sobre o peso da ação diabólica, aquela pessoa recolhendo esses testemunhos ia também sendo curada interiormente na sua relação com seus familiares e com as demais pessoas. Porque se renovava a esperança, se restaurava um desejo ou uma memória pelo outro, porque quantos ali não estavam sendo trazidos por seus familiares? E talvez naquele caminho até chegar ali, quanta discussão e descontentamento, ou de um ou de outro, do enfermo que estava sendo transportado até lá, porque não é que a pessoa que sofre é transportada, ela se lamenta às vezes das dores que sente. E quantos talvez ali, amando de fato, levando o seu enfermo adoecido até Jesus, também não ficaram amarejados, também não ficaram desgastados, irritados, estressados, se sentindo pouco reconhecidos ou estimados por aqueles que estavam recebendo os seus cuidados, que às vezes era um irmão, uma irmã, um familiar, que por conta de suas dores da viagem descarregava em quem? Exatamente naquela esposa, naquele pai, naquela mãe, naquele irmão que estava ali com toda a boa vontade transportando ele já há um dia ou quem sabe mais de estrada. Então quantos atritos no relacionamento, ali quando chega, não chega só um doente querendo ser curado, mas chega também o peso de relacionamentos feridos, mas que relacionamentos que esperam por serem curados, que esperam por serem recuperados. E talvez antes daquela pessoa encontrar Jesus, ela encontrou a sogra de Pedro dizendo: olha, foi alguém da minha casa que trouxe ele até aqui.
e que ao abrir as portas mostrou-me e pediu por mim. Imagina um testemunho desse como não poderia levar dois irmãos a se reconciliarem, a pedir desculpas. Um testemunho como esse, como não poderia confortar o coração cansado de um irmão que, fazendo a caridade pelo seu irmão doente, já estava se sentindo muito desgastado por todos os lamentos e talvez até insultos que tem ouvido pelo desconforto do coitado do irmão adoecido. Como talvez uma palavra desse tipo não tenha feito descer uma lágrima nos olhos daquele que, ao ouvir isso, olhando para o lado, encontra o sorriso da sua esposa, o sorriso do seu pai, o sorriso do seu filho, dizendo: viu, mãe, eu sabia que ia dar certo. A gente chegou até aqui e ela ou ele poderia olhar e dizer: obrigado, meu filho, obrigado, minha filha. Obrigado, meu tio, obrigado, meu amigo, por todo o esforço que você fez, nós chegamos aqui. E a sogra de Pedro dizendo: olha, esperem, eu até agora não vi ele deixar de ouvir alguém. E eu tenho certeza que ele vai ouvir vocês. Porque desde quando ele chegou aqui, eu não vejo outra coisa no rosto dele do que o sorriso e um olhar que nos traz uma calma. E quando ele estendeu a mão foi imediato. Sabe que vocês sabem, né? Que o povo gosta de falar, o povo conta a experiência. Se é assim nas nossas igrejas, nos nossos grupos de oração, nos momentos, imagina como não era naquela época. As pessoas falam, contam. Isso é serviço de caridade. Serviço de caridade não é só dar água, dar comida, cuidar das necessidades de uma dor, dando um remédio, alguma coisa que o outro precise ali para melhorar um pouco a sua situação. Isso também. Mas também é um grande exercício da caridade, como nós já ouvimos, nas obras de misericórdia físicas e espirituais, também tem a parte de consolar, confortar, ter uma palavra de esperança. Esse é um serviço de caridade que nós precisamos alargar entre nós. E como em família é necessário. Às vezes em família pensamos em não deixar faltar nada das necessidades materiais ao outro. Mas rapaz, temos uma dificuldade de ter uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, uma palavra de compreensão. Quantas vezes a gente é grosso, a gente é meio tosco no modo de falar. Quantas vezes a gente permite que a nossa irritação possa ditar as regras do nosso modo de agir com a outra pessoa. Me coloco em primeiro lugar porque muitas vezes me vejo muito grosso e agitado no relacionamento com as pessoas que amo. E não tenho dúvida de que amo, mas como às vezes deixo que tome a agitação e a irritabilidade possa começar a ditar as regras, e naquele momento o Senhor então te dá o discernimento, o Senhor te toca com uma luz espiritual e te faz perceber que isso está acontecendo. E dá a graça também de poder pedir desculpas e mudar. A mudança é um empenho que você vai ter que viver. Então você se arrepende, você toma consciência, você se arrepende, você pede desculpas. Agora falta outra parte, que é a mudança. E mudar significa agora rever o porquê dessa agitação tão grande. E por que dessa agitação ser colocada sempre no primeiro lugar? E para viver essa mudança, é preciso fazer a memória do quanto você ama as outras pessoas, o quanto elas são importantes para você e que entregar o melhor por elas significa não fazer prioridade sobre o incômodo que você sente. E aprender a tomar com silêncio o incômodo que você sente e entregar para o Senhor. E isso não é fácil. Mas é um exercício que a gente precisa praticar, sim. Porque ali se testemunha também a caridade. Como assim, padre? Se testemunha a caridade porque o outro sente, o outro aprende,
O outro entende quando você está irritado e também o seu perfil quando você é grosso. E ele percebendo, ao mesmo tempo ele vai perceber, na medida em que você se empenha, que essa mudança está acontecendo. E isso faz a outra pessoa se sentir amada. Porque ela colhe o efeito dessa mudança. O efeito dessa mudança gera qualidade na relação entre vocês dois, mas mais do que isso, gera um fluxo maior da sua afetividade, ou seja, da expressão do seu amor pela outra pessoa. E ela recolhe essa sensibilidade de amor a mais. E essa sensibilidade de amor gera no teu coração também uma maior sensibilidade ao falar e ao inspirar de Deus. Então não é só um fruto imediato de um amor traduzido em docilidade, paciência, resignação, zelo, mas são todas essas virtudes que traduzem esse fluxo de amor em relação a outra pessoa, que vem enriquecido através da fé. De maneira que, na medida em que essa paciência acontece, o seu coração se torna um coração mais capaz de discernimento e de memória sobre o bem entre vocês dois. Se torna um coração mais sensível para buscar o que é de Deus nas coisas que estão acontecendo. Se torna um coração mais delicado para recolher também o acontecimento de Deus no outro, um coração menos polarizado sobre os acontecimentos que se passam em si mesmo. E com isso se torna um coração mais bem-humorado, um coração mais leve. E por isso vem também as palavras, enfim, de docilidade. As palavras que ajudam a gente a, como no exemplo que o padre dava ainda há pouco, a entusiasmar o outro, a encorajar o outro, a confortar o outro. As palavras da sogra de Pedro ali, é o confortar aqueles que chegam, é uma palavra que expressa um coração que está se deixando transformar. Porque na medida em que ela se lança ao exercício do serviço, quanto mais ela se lança ao exercício do serviço, mais ela recolhe da alegria, da presença de Jesus ali, que vai ser recolhida não só no olhar e ouvir Jesus, mas no servir por amor a Ele. Ela recolhe de todas aquelas pessoas gratidão, ela recolhe de todas aquelas pessoas um sinal de Deus, porque aquelas pessoas, na mesma medida que escutam, também testemunham a esperança que elas têm no que está por acontecer, que Jesus irá fazer por elas e que elas esperam que Jesus faça por elas. E ao mesmo tempo ela recolhe o testemunho do que Jesus faz por cada uma delas. E na medida em que isso vai sendo recolhido por ela, o coração dela vai ganhando ainda mais força para servir, mais entusiasmo, mais vitalidade. E pronto, temos aqui um fluxo de amor acontecendo intensamente. E aquela casa se torna realmente uma casa onde Deus cura e é onde o Evangelho é anunciado. É anunciado e vivido. Como nós vimos na sequência, depois que Jesus expulsa aquele endemoniado, na sinagoga, essa é a continuação do versículo 35 ao versículo 39, que nós ouvimos ontem, só para fazer uma precisação, o padre acabou pegando o texto um dia mais atrás. Hoje nós vemos aquele homem leproso que entra e se coloca de joelhos aos pés de Jesus e pergunta: se queres, tenho poder de curar-me. E como meditamos algumas semanas atrás, se queres, sim, o Senhor quer. Movido de compaixão, escreve Marcos, que escreve muito pouco, movido de compaixão, Marcos marca
que o Senhor se une a ele, mas não apenas se une pela compaixão. Ele estendeu sua mão. Então não foi suficiente só a compaixão. A compaixão, ela move o coração de Jesus a um ato. E ele estende a sua mão e toca e diz: eu quero, fica purificado. E a lepra imediatamente o deixou. Aquela doença que o atormentava, e nós já falamos em outros momentos a respeito da lepra e do significado que ela tem, ela imediatamente o deixa. A imagem que Marcos usa é particular. Ele fala que a doença o deixou. Ele não diz que o homem exatamente ficou curado. E logo a lepra o deixou e ficou purificado. Marcos marca o elemento do estado inicial desse homem. Esse homem retorna à pureza. Jesus vem para nos curar e nos faz voltar a ter um coração puro. Mas, padre, ele está falando aqui da lepra. Da lepra, sim, era uma doença que sujava a pessoa porque ela ficava com as marcas da doença sobre a pele. E também todo o pus, toda a inflamação que a gente sabe que gerava inclusive um odor desagradável. Então é uma purificação porque é tirar tudo aquilo de morto que pode haver, tudo aquilo de sinal de degradação que possa haver. Então a palavra purificar seria a palavra adequada para falar sobre o ato de limpar a pessoa. Sim, mas a gente pode aproveitar que a palavra deixa essa abertura e lançar essa reflexão a mais. Qual reflexão a mais? O fato de que o Senhor, quando nos cura, purifica o nosso coração. O perdão dos pecados no sacramento da reconciliação restaura o estado da graça inicial. Restaura o estado da graça do dia do nosso batismo. Nos dá outra vez a veste branca, alveja a nossa veste batismal, para que nós possamos recomeçar. Recomeçar o quê? É pecar tudo de novo? Sem vergonha. Não. Recomeçar o caminho que o Senhor pensou e propôs para nós. Recomeçarmos a viver como homens e mulheres salvos por Cristo. E não nostálgicos do pecado que abandonamos. Atenção, isso é muito sério. Às vezes a gente se confessa e depois está com nostalgia do pecado. Não. A cura que o Senhor nos concede nos restaura a graça que Ele nos deu para que possamos viver como homens e mulheres santos, agraciados e não desgraçados. Então, quando o Senhor restabelece a pureza do nosso coração com o perdão dos pecados, Ele está nos entregando outra vez o que é necessário para que nós possamos romper com aquele pecado que estamos insistindo em ter perto da gente. Ah, é assim? É assim. Ele não está te dando apenas uma segunda chance. Seria medíocre pensar nisso. Ele está te dando a chance derradeira para que você rompa definitivamente com tudo aquilo que até agora ainda não conseguiu romper. Então ele nos purifica para que nós possamos recomeçar a estrada de santidade proposta por ele e fica conosco para que a gente consiga. Adverte-o severamente, aqui tem um particular do texto de Marcos, sobre o segredo messiânico, adverte-o severamente, despede logo, dizendo-lhe: não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te aos sacerdotes. E oferece por tua purificação que Moisés prescreveu, para que lhe sirva de prova. Olha a humildade do Senhor, que cumpre, ao mesmo tempo humildade, ao mesmo tempo a não contradição, Deus não se contradiz, que cumpre aquilo que Ele próprio, que o próprio Deus onipotente, através de Moisés, havia declarado diante do povo. Ele, porém, assim que partiu, não se aguentou e começou a proclamar ainda mais e a divulgar
a notícia, de modo que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade. O que era para ser um anúncio progressivo, um conhecimento progressivo, fruto da experiência com o Senhor, se torna agora quase como um anúncio populista, né? Vão todos lá que vocês vão conseguir. E as pessoas, como eu estava dizendo, né, no início, por isso esse discurso longo a respeito, e usamos bastante a imaginação, para pensarmos o que foi Jesus na casa e o que foi a experiência, na casa de Pedro, o que foi a experiência do testemunho da sogra de Pedro, para que a gente possa entender toda a realidade da cura que está se passando ali. Mas quando começa um frenesi e uma correria, um corre-corre de todos ali para cada qual pegar a sua vez, toda essa experiência se desgasta. E estamos indo ao encontro de um fazedor de milagres. Não estamos mais interessados no que ele tem a nos dizer, na vida que ele tem a nos propor, mas o que podemos pegar mais rápido, antes que outro pegue. Tá? Sabe como é que é? Quase aniversário Guanabara, o camarada diz, anunciou a promoção de não sei o que do frango. O pessoal vai lá, se taca dentro, agora não pode por causa da aglomeração, mas se taca dentro praticamente do freezer, porque o frango está na promoção e as pessoas querem chegar lá para pegar antes do outro, para não perder a sua vez de ter aquilo que quer. Enquanto o Senhor, Ele veio para nos fazer um anúncio. A prioridade não está sobre aquele que vem, mas sobre aquele que chega para anunciar. E a coisa se torna invertida. Agora a prioridade é sobre aquele que vem para pegar. Então as multidões vêm correndo para arrancar alguma coisa primeiro para eles. Então essa inversão não está boa, não está certa, não é adequada. Quando a gente vê o Senhor fazendo esse corte, essa característica do segredo messiânico que vai insistir tanto São Marcos, é para pontuar o elemento do anúncio. O Senhor veio, a prioridade está sobre Ele, Ele veio nos trazer algo. E não sobre aqueles que vêm para arrancar algo para si. Mas é o Senhor que veio nos entregar algo. Então a prioridade está naquele que chega e não naqueles que vêm para pegar o máximo que possam, o quanto possam. Então, na continuação, versículo 45, ele, porém, assim que partiu, começou a proclamar ainda mais... Está aqui. Ele, assim que partiu, começou a proclamar ainda mais e a divulgar a notícia, de modo que Jesus não podia entrar publicamente numa cidade, permanecer fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Então as pessoas começam a procurar o Senhor, mas o Senhor se coloca à parte num lugar deserto para receber. E é forte essa imagem, né? O lugar que era o lugar do acolhimento, o seio da família, a cidade, ele se torna, por causa dessa inversão, um lugar hostil. Então Jesus se retira para um lugar hostil para ali poder encontrar aqueles que, passando pela prova do deserto, vêm até Ele. Até sobre esse aspecto, é preciso que haja uma purificação. Como assim, Padre? O meu ir até Jesus, eu vou para arrancar alguma coisa dele? Ou a prioridade está sobre Ele, aonde eu vou diante dele para ouvir o que Ele tem a me dizer? Vem, Jesus, entra na minha casa e senta aqui, que agora o Senhor vai ouvir. Ou, vem, Senhor, entra aqui, senta-se aqui na minha casa, vem cá, senta aqui, nós queremos te ouvir. Fala, Senhor, fala, porque nós estamos aqui por Ti. Essa casa se abriu e Te recebeu, porque ela é sua e nós queremos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santa Mãe de Deus e de São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.